Uma das tarefas do analista administrativo Luiz Fujura, 36 anos, é resolver as pendências da paróquia católica para a qual ele trabalha em cartórios de São Paulo. Ele visita diariamente registros nos bairros do Itaim Bibi, Zona Oeste, e Ipiranga, Zona Sul, além do 16º tabelião de notas, perto do cruzamento entre a Rua Augusta e a Avenida Paulista número Centro. A paróquia gasta cerca de R$1.000 por mês só com taxas dos cartórios, diz ele. Acho que alguns desses serviços poderiam ser digitais. Além do custo, tem o tempo de deslocamento que é bem alto, diz. Dados do Conselho Nacional de Justiça compilados pela reportagem da Notícias Brasil indicam que os cartórios, ao contrário da maioria das atividades econômicas, não foram afetados de forma severa pela crise que atingiu o país de meados de 2014 e até 2017. A arrecadação cresceu de forma contínua, passando de 12,8 bilhões de reais no primeiro ano da crise, valores da época, para 14,3 bilhões de reais no ano passado. O aumento, porém, é menor que a inflação acumulada nos 4 anos, 28,8%, pelo IPCA. Em 2016, por exemplo, o valor arrecadado pelos cartórios, 14,1 bilhões de reais, ficou apenas um pouco abaixo do total arrecadado pelos pedágios de todas as rodovias privatizadas do país, 17,9 bilhões de reais. Este último dado é da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, a ABCR. No Brasil, os cartórios são os responsáveis por organizar, manter registros e certificar a autenticidade de alguns tipos de documento, especialmente aqueles que dizem respeito à vida privada, certidões de nascimento, casamento e óbito, contratos de compra e venda de imóveis, veículos e vários outros. Estes serviços são pagos diretamente pela pessoa interessada. Em São Paulo, por exemplo, a escritura de um imóvel pode custar de R$ 238 a R$ 43,9 mil, dependendo do valor do bem. Romério Rodrigues, de 21 anos, trabalha numa corretora de imóveis e está acostumado com as taxas. Eu precisava saber a matrícula de um imóvel, e me cobraram R$ 5,10 só para me dizer o número, para que eu pudesse anotar no meu celular. Se fosse para tirar uma cópia da matrícula, seria R$ 51,90. Sei que eles têm os custos deles e precisam cobrar, mas poderia ser mais barato, diz. Segundo o especialista em direito digital Coriolano Almeida Camargo, já existem inovações técnicas que poderiam diminuir este custo. É um absurdo que a sociedade tenha de sustentar este custo até hoje. Já temos tecnologia para que as próprias empresas façam uma parte das atividades. Quando uma criança nasce em um hospital, por exemplo, basta que seja feito um registro biométrico, registrado na internet. Pronto, nasci, diz ele, que é coordenador de pós-graduação na Faculdade Damásio, em São Paulo. Os cartórios, por sua vez, lembram que este valor não vai todo para os bolsos dos tabeliões, os titulares dos cartórios, grande parte fica com o próprio governo, com 6 bilhões de reais pagos em impostos em 2016. Em nota enviada à reportagem, a Associação dos Notários e Registradores do Brasil, a ANOREG, afirma que até 80% da arrecadação bruta dos cartórios é comprometida com repasses a órgãos públicos e despesas de funcionamento. Segundo a ANOREG, o modelo adotado no Brasil tem como vantagem o fato de não criar qualquer custo para o Estado, além de supostamente garantir a prestação de serviços melhores do que aqueles que seriam oferecidos pelo governo diretamente. Há inúmeros exemplos de prestação de serviços públicos nas áreas de saúde, educação, segurança, entre outros, nos quais os cidadãos precisam recorrer a serviços privados em razão da ineficiência da máquina pública, diz um trecho da nota enviada à Notícias Brasil. Em nota enviada à reportagem, o CNJ informa que a responsabilidade de definir o preço das taxas de cartórios é dos tribunais de justiça de cada estado. Parte do que os cartórios arrecada também é repassado aos TJS estaduais. No fim de janeiro,
Uma decisão do CNJ ampliou ainda mais o mercado dos cartórios. Documentos que antes só eram emitidos por órgãos públicos, como RG e passaporte, poderão ser feitos pelos notários. O serviço deve começar a funcionar ainda este ano. O tabelião é o profissional responsável pela gestão de um cartório. A Constituição brasileira atual determina que estas pessoas sejam formadas no curso de Direito e passem por um concurso público. Mas o fato de passar por concurso não torna o tabelião um servidor público. Trata-se de um agente privado que trabalha para o Estado em regime de concessão, em uma situação parecida com a de uma empresa que cobra pedágio em uma rodovia, por exemplo. Por este motivo, o titular de cartório não tem sua remuneração limitada pelo teto do funcionalismo público, hoje de R$ 33.000, e também não precisa divulgar quanto ganha por mês, como acontece com os servidores. Não existem, portanto, dados precisos sobre quanto ganha um tabelião no Brasil, e nem sobre quantas pessoas trabalham nos cartórios. Em 2014, o então deputado federal e hoje prefeito de Duque de Caxias, RJ, Washington Reis, MDB, apresentou uma proposta de emenda à Constituição, PEC, para limitar a remuneração de todos os concessionários de serviços públicos, inclusive tabeliões, ao teto do STF.